A minha história no 8 de janeiro começou quando um familiar de uma pessoa me ligou ainda no dia 8, dizendo que o seu marido estava desaparecido. E eu comecei a rodar em Brasília procurando onde essas pessoas haviam sido levadas, haviam sido. A gente viu na TV aquele tumulto que aconteceu ali no dia 8. E no dia 9 inteiro eu passei procurando essas pessoas. Até que eu me deparei, cheguei na Academia Nacional da Polícia Federal, que fica em Sobradinho, a cerca de 1 hora de Brasília. E ao chegar lá, a gente teve dificuldade de acessar as pessoas, a polícia não deixava os advogados entrarem, passamos o dia inteiro ali tentando, até que no final da tarde nós conseguimos acessar a essas pessoas. E quando nós entramos naquele famoso galpão que todo mundo já viu as imagens, aquilo ali possivelmente foi uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida. E eu já fui policial militar, já trabalhei na rua, já vi muita coisa feia, mas aquilo ali foi devastador. De você ver idosos, crianças, pessoas doentes, gente passando mal, gente desesperada, surtando porque não sabia o que havia acontecido. E muita gente chegava para nós e falava assim: doutor, será que a gente vai ser preso? Bom, na verdade você já foi preso, só não te avisaram. O que eu quero saber aqui é o que vão fazer com vocês depois disso. Porque disseram para essas pessoas que elas seriam colocadas em ônibus, levadas para um local onde seriam identificadas e em seguida liberadas. E o que estava acontecendo era o contrário, que essas pessoas estavam sendo conduzidas ao presídio com uma nota de culpa já pré-fabricada. Elas sequer receberam voz de prisão, né? Não receberam voz de prisão. Foi um sequestro, por isso que eu utilizo o termo sequestro, que é quando você é levado, é preso, tem a sua liberdade cerceada, sem que haja uma fundamentação legal para isso. Se houvesse uma voz de prisão, ok, mas não houve. As pessoas simplesmente foram sequestradas e levadas ali da frente do QG. E foi quando eu descobri que o familiar dessa família que havia me contatado já estava no presídio, inclusive. E não teria acesso ali, porque já iniciava a noite. Então eu liguei para a família e falei: olha, não tenho como falar com ele hoje por dois motivos. Primeiro, porque ele já está no presídio, nós não temos acesso lá durante a noite, somente amanhã que eu conseguirei falar com ele. Segundo, porque eu não tenho como sair daqui. Quando eu vi aquela quantidade de pessoas e o desespero que elas estavam lendo, não tem como sair daqui e deixar essas pessoas abandonadas aqui, à própria sorte. E aí nós começamos a orientar, a aconselhar, a acalmar as pessoas, muita gente passando mal. Comecei a atender uma pessoa e daqui a pouco fui fazer a oitiva com outra pessoa e daqui a pouco as pessoas me gritaram. Quando eu voltei para o local, o rapaz tinha cortado os pulsos dentro da academia da Polícia Federal. Tamanho desespero. Sem saber o que aconteceria, se seria preso, se seria morto, porque as pessoas colocavam suas mochilinhas ali e entravam em um corredor que você não sabia o que acontecia ali, porque os advogados não podiam entrar. A gente era impedido de acompanhar as pessoas para saber o que estava acontecendo lá no interrogatório da polícia. Aí depois que faziam uma triagem, a primeira fase do interrogatório, aí liberavam para o advogado acompanhar a pessoa na fase final do interrogatório, e de lá a pessoa era enviada para o presídio, ou se fosse muito idoso, tivesse alguma comorbidade, era largada na academia, na rodoviária de Brasília durante a madrugada, sem ter destino, sem ter qualquer acesso. Então, assim, iniciaram-se as violações aí. Isso eu estou falando do dia 9. No dia 8, as pessoas que foram presas ali no interior dos prédios públicos ficaram 12 horas sem alimentação, só se alimentaram no presídio no outro dia. Essas pessoas sofreram tantos abusos. Quando chegaram no presídio, não havia alimentação suficiente, ninguém estava preparado para receber essa quantidade de pessoas. Não havia alimentação, não havia cama. Nós fizemos mutirão para levar alimentos, para levar papel higiênico, itens de higiene para essas pessoas. Nós fizemos mutirão para levar colchões, tablados, aqueles tablados de madeira para colocar o colchão em cima para a pessoa não dormir no chão. Fizemos mutirão para levar roupa para as pessoas, porque o sistema penitenciário não tinha condição de receber aquela quantidade de pessoas. Chegou-se a se cogitar levar uma parte das mulheres para o presídio masculino, porque no presídio feminino não havia vagas suficientes. Então, olha o nível de absurdo de violações que você submete uma pessoa a colocar um grupo de mulheres no presídio masculino.
que talvez estivessem até numa situação melhor, ninguém nem sabe, porque no presídio feminino ficavam 140 mulheres em uma só ala, com um só banheiro com água fria e uma pia com água, onde elas tinham que pegar água para beber, para lavar as roupas, para escovar os dentes. Uma só pia. Ah, tá. E a pia também servia para encher um balde para dar descarga no vaso que não funcionava. 140 mulheres nessa situação. Então, assim, Meu Deus. não Isso durou quanto tinha. tempo, doutor, essa prisão nesse presídio? Durou cerca de um ano. Foi ali no Nessas ano de dois mil e vinte condições? e três nessas condições. E aí as pessoas iam saindo em levas, né? Teve um grupo de mulheres que saiu no dia 8 de janeiro, depois teve outro grupo que saiu ali em julho, depois teve um outro grupo que saiu após a morte do Clesão, já ali em novembro. Então, Então a gente está falando de prisões preventivas que duraram mais de um ano, é isso? e detalhe, não só o tempo da prisão foi alongado, as pessoas, a grande maioria delas, foi condenada, investigada e denunciada no inquérito 4921, que foram as pessoas que foram presas no QG do Exército.